Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Training Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você encontra a gente no X pelo @medtrainingpod de podcast. Comigo tenho Cecília Isick. Tudo bem, Cecília? Oi, Hugo, tudo bem? Então, o que que a gente vai trazer para as pessoas hoje? Eu deixei o episódio por final porque ele vai abrir uma perspectiva interessante em um nicho que é muito desvalorizado no Brasil, que é o médico, né? Então nós vamos falar de validação de diploma, a carta de alforria da medicina brasileira. Tema esse que nós pensamos em fazer e mostrar basicamente os passos que levaram ao processo decisório do que você fez, né? E o que aconteceu depois que tudo isso foi feito, né? Em relação a esse processo seu de validação para um país que abre portas para a Convenção de Bolonha, que é um país que o Brasil não é signatário na medicina, né? Não, não é. É só alguns países aqui da Europa. Pois é, então houve essa, esta situação que eu lembro qual foi o momento em que eu falei ela para você, É. mas em que você aceitou tocar isso, né? Fazer acontecer uma validação. Conta para as pessoas qual foi o momento, por que ele aconteceu. Então, teve uns pedidos na minha outra rede lá, e na caixinha de perguntas, em que algumas pessoas manifestaram que eu explique o meu trajeto, minha história na medicina, né? E eu acho que eu vou começar então pela parte 2, porque não deixou de ser um trajeto novo, né? Refazer a medicina, no caso, para chegar no diploma e trabalhar em Portugal. Então, vou começar pela parte 2, tá igual Star Wars isso daqui, vou começar fora de ordem. Eu estava morando já em São Paulo, né? Eu tinha passado para 2 residências médicas em São Paulo, uma no Mato Grosso do Sul, e optei por fazer uma em São Paulo. Eu tinha passado para ginecologia e obstetrícia. Quando eu cheguei lá, que eu vi o circo de horrores que era aquilo ali, e o absurdo, né? Todos os abusos da residência médica e a qualidade de ensino que aquilo entrega, de fato, eu desisti no final do segundo mês, eu pedi demissão. Eu larguei e foi muito engraçado, gente, porque eu cheguei em casa e eu chorava compulsivamente, porque existe uma obrigação moral de que o médico vá direto para a residência médica, né? Senão ele não é ninguém. E aí eu estava numa sensação de fracasso absurda por ter me demitido. E aí o Hugo veio e falou: Cecília, eu não estou entendendo qual que é o seu problema. Você ainda é médica, tá? Se você quiser dar plantão hoje, ainda dá tempo, porque são 5 horas. Você ainda chega no hospital para começar o turno das 7. E aí eu pensei, é mesmo, né? Eu ainda sou médica, gente. Eu não morri. E comecei a pensar que eu precisava de um caminho melhor do que virar uma escrava humilhada numa residência médica de qualidade duvidosa no Brasil, né? E foi uma hora que eu revivi um sonho antigo que eu tinha desde a época da faculdade, que era sair do Brasil e estudar fora do Brasil. É, acabamos conversando e como o Hugo conhecia um advogado muito bom, a gente começou a pesquisa e o processo de validação do meu diploma para Portugal. Tá, mas E, antes de você ir para isso, acho que é ah, importante a gente falar para o público geral que talvez não tenha esta consciência hum, do que é
este plano do que é a formação médica no Brasil, né? Quais são os pontos em que você resolveu que falar, cara, eu já suportei isso na graduação, é, e agora eu não suporto isso mais na residência, né? O que é esta questão ou esses pontos que o médico é obrigado a se submeter para que tenha a sua formação, para que tenha a sua especialização e que, né, eu conhecendo muitos médicos, além de você também, mas que chegam à conclusão do quanto isso é abusivo. É importante que as pessoas saibam. Você ouviu os meus desabafos, ad nauseam, né. E, Não, o que não que só isso, mas acontece? assim, o que eu ouço é esse seu desabafo, que pode ser uma opinião pessoal, mas eu ouço isso sistematicamente de todo mundo, no sentido do Exato. tipo, é assim mesmo, da mesma forma que quando eu saí do mestrado eu falei, eu não volto aqui se não for por um motivo muito nobre, porque é assim que é o processo, e eu não quero isso para mim, né? Esse tipo de processo, se não for para responder uma, né, no caso meu da ciência, se não for para responder uma questão muito importante, eu não me submeto mais a isso, né? Eu já sei como responder as questões hoje que eu preciso cientificamente. Então, o que leva o médico a falar assim, cara, isto eu não suporto, né? E esse padrão se repetir ao longo do tempo. É um momento que eu acho que é um processo, mas chega sempre na epifania de cena de filme, abre aspas. "O sistema é foda, parceiro", fecha aspas. E você é obrigado a dar as costas e sair dali e nunca mais voltar. Que, não só o desabafo que você escuta que é sistemático dos médicos no Brasil, como é a história do processo de quem está aqui, de quem já veio, de quem já chegou. É uma coisa que ela é padronizada, eu não sou uma pessoa diferentona não. Como é que funciona isso? Eu passei para a faculdade de medicina federal, no último ano em que existia vestibular específico para cada faculdade, e o Enem, né, depois disso entrou aquele SISU e virou um auê danado, enfim. Eu fiz o último vestibular tradicional e eu passei pra Unirio, e aí você chega lá, a universidade pública, ela não tem nenhuma noção de obrigação de te dar um bom serviço, de um bom ensino. Isso vem da cabeça de cada professor que te der aula. Vai da vocação, se o cara gosta de dar aula ou se ele é simplesmente um funça, ou se ele também já está meio que de saco cheio e estou balde e não liga para mais nada, que também acontece. Então eu tive Isso, matérias isso é muito uma coisa, boas. isso é uma coisa bem comum nas universidades públicas, né? Uhum. Que você fica realmente à mercê, né? Principalmente na minha área, né? Na educação física, você tem um professor doutor que é contratado muitas vezes com função de pesquisa, só que não existe a profissão de cientista no Brasil, né? Então o cara é obrigado a, a, A dar aula. a E dar ele aula. odeia. Então ele é contratado como professor, que normalmente, exatamente, normalmente é um troço que ele odeia. Porque É, ele quer senão ele fazer era professor. pesquisa, bicho. Exato, senão ele era professor, ele quer pesquisa, né? Ele quer continuar os experimentos dele, uma série de coisas assim. E isso também acontece na medicina, né? Por exemplo, você pega, né, isso é algo que eu vi. Você pega um cara da cadeira de ortopedia, mano, o cara quer operar a gente, ele quer, Ele ele odeia quer a aula. fazer aquilo. O cara não quer sentar lá e falar assim, então, isso aqui é não sei o quê. O que normalmente acontece, e é algo que também acontece em mestrado e doutorado, é o cara virar e falar assim, chegar, pegar o conteúdo que ele deveria dar, dividir na turma e falar, cada um apresenta uma semana aí, né? E Uhum. aí você vai ter aula com a porra dos seus colegas, né? E ele fica ali fingindo de tirar dúvida, porque, né, é uma coisa... E ele avalia ao mesmo tempo e ganha tempo
né? Fazendo Olha, dessa forma, né? não existe ninguém ali foi apresentado a concepção de didática. Não existe didática na Faculdade Federal. Que acontecia? Você tinha os professores que estavam muito afim de dar aula e ok, e aí era super legal. E tinha os caras, por exemplo, eu tive uma professora de microbiologia, acho que era isso, e ela era uma cientista sensacional, só que quanto melhor o cientista, mais louco ele é. E ela era completamente fora da casinha. Ela entrava, todo mundo já tinha vontade de pegar uma risperidona e dar. A gente nem era médico ainda, mas a gente queria muito medicar aquela mulher. E aí ela enchia o quadro, ela chegava e ela preenchia o quadro todinho e saía explicando. Quando ela chegava na última linha, ela parava, ela dava 3 passos para trás, dava um segundo assim de silêncio, virava para a gente e falava: olha, pode rasgar a folha, joga tudo fora, que eu vou apagar aqui, porque eu expliquei ao contrário. Eu juro por Deus. Isso não aconteceu menos do que 2 vezes, assim. Era desesperador. Então, você tem que ser autodidata para você ser médico se você fez uma universidade federal. Isso é desesperador por si só, porque a carga de estudo é enorme. A faculdade de medicina ela tem 8.500 horas, que é praticamente o dobro do segundo lugar de maior carga horária. E você tá ali com um bando de louco ou gente que não tá nem aí, né? E você tem que aprender sozinho. Então, isso já causa um grande estresse na pessoa, porque você se vê em situações, por exemplo, teve uma disciplina, era otorrino, que a prova que a gente tinha que fazer eram as provas de título de especialista, que o professor pegava, embaralhava a pergunta dos últimos 20 anos, e a prova era essa. Então, e você estudava sozinho, você tinha que entregar mapa mental, seminário, e você ensinar as coisas uns para os outros, era literalmente isso que você falou, e a prova era fazer as questões da prova de título de especialista. Isso numa disciplina que você tinha por 2 meses, né, para otorrino Tá, toda. E era muito doido isso. Então, não, existe essa questão, né? Enfim, o cara não então tá afim de dar aula. você se sentia já, assim, desvalorizado, porque teoricamente você tinha que estar ali absorvendo tudo. Você só consegue tirar um bom proveito da faculdade de medicina se você mora com teus pais, e se você tem ali uma boa situação financeira e preferencialmente um pai ou uma mãe seja médico. Que aí você já tem um monte de livro em casa. Mas para o resto dos pobres mortais, você já se sente um zero à esquerda de começo, né? E aí o seu conhecimento fica meio que prejudicado desde o início, porque você está lá lutando contra uma faculdade que parece querer fazer você sair dali ou doido ou mal formado. A verdade é essa, né? Para facilitar para todo mundo, não vou romantizar a faculdade federal. O médico da federal é bom porque ele teve uma boa seleção de entrada, né? Até antigamente, quando era o vestibular, era uma boa seleção para entrada. Existia uma diferença absurda de inteligência de quem fez o vestibular para quem passou no Enem e por cota. Vou falar isso, não tenho medo nenhum, defendo minha posição, discuto com quem quiser, mas a diferença era absurda, era visto isso no desempenho. E, enfim, quando eu me formei, eu já tinha passado pela faculdade toda sem ter conseguido vivenciar direito as coisas que eu achava interessante, porque ou o professor foi horrível, ou foi mal abordado, ou enfim, você não tinha a possibilidade de explorar muito bem as coisas que você queria fazer, dependendo da área. E eu já, no final, percebia pelos estágios qual que era a vida de um médico. O que você vê? Ou o cara se enfiou numa posição de professor, de funcionário público, concursado, em que ele faz o mínimo necessário para bater ponto e receber o salário dele. Ou você tem aquele cara que tá ali, mas que ele quer fazer um bom serviço e não consegue, porque o serviço não é feito para você ser maravilhoso. O serviço público ele não é feito para você ser sensacional. Ou então você ia virar um plantonista. Eu vou fazer medicina intensiva, eu vou para UTI, eu vou ser cirurgião, eu vou ser anestésio.
se você se enfia num hospital, você vai trabalhar ou em plantão ou em regime de sobreaviso e fazer rondas matinais, e você vai ter que acumular vários serviços desse para você juntar uma grana, e você vira escravo de trabalho hospitalar. Você sempre vai ser um funcionário. E o hospital cansa pra caramba. Seja a área que você fizer do hospital, cansa pra caramba. É público, porque é sucateado. Particular, porque por questões de lucro você vai ser sobrecarregado também. E a outra opção era você ser um médico que trabalha por conta própria. Se especializa, abre tua clínica, consultório, etc., que é um assunto simplesmente não abordado na faculdade, ninguém te ensina mercado, nem posicionamento para você adquirir pacientes. Bom, Isso não é pelo ensinado. que você falou, não ensina nem otorrino, né? Não. Vestibular para aprender, então não pede para ensinar uma área que ninguém fala, porque nem as áreas que todo mundo fala, os caras estão ensinando. Então já começa por aí o ponto. Não pode. Vamos com calma, né? Tá querendo o quê? Né? Tá ensinando o que ninguém fala. Ensina o que todo mundo fala, pelo menos, né? Tem que começar atrás disso. Né? Pra vocês terem noção, ortopedia, o professor não sabia usar data show, então ele não levava o data show. Quando ele lembrava de levar a chave para abrir o anfiteatro, porque se ele não levasse, ele mandava todo mundo para casa e não tem aula, e isso aconteceu algumas vezes. Quando ele entrava no anfiteatro e ele ia dar aula, não tinha imagem nenhuma. Ele começava a descrever o osso, descrever o mecanismo de lesão e descrever o tratamento. Se você não tem uma boa capacidade de abstração de imagem na sua cabeça, você fazia igual você se ocupava de outra coisa na aula dele, porque não dava, eu não conseguia aprender ali, né? Então esse é o nível, tipo, se você, eu assinei um curso de ortopedia esse ano porque é uma coisa que era obrigatória na faculdade, eu tive prova, tirei nota boa e zero noção de ortopedia pela faculdade, foi pelo que eu consegui estudar sozinha. E aí eu via que o futuro do médico era esse, e já durante a minha formação, que foram ali, eu levei 7 anos e meio, porque eu tranquei um período, etc. Então eu levei 7 anos e meio dentro da faculdade, e a situação mercadológica da medicina já tinha mudado muito, porque o Lula abriu muitas universidades, tinha médico saindo pelo ladrão, muita gente, na época eram 40 mil se formando por ano, agora já está ali em 60 mil por ano. Ladrão não, descondenado. Médico saindo pelo descondenado, né? Olha, gente, eu fiz uma piadinha sem saber, olha só, hein? Que maravilha. Então, o que acontece? Se você acabou de se formar, teu destino é uma clínica de saúde da família ou uma emergência. É para lá que vai os recém-formados. Sim, se você for atropelado ou bater o carro na Dutra e ficar todo destroçado, vai ser um recém-formado que vai te buscar na ambulância, vai ser um recém-formado que vai te receber na UPA, vai ser um recém-formado que vai cuidar de você. Se você der sorte, na UPA tem ortopedista, às vezes nem isso. Então, a gente sai recém-formado com muita responsabilidade para lidar, e o nosso conhecimento é adquirido pelo que a gente se dispõe a adquirir de conhecimento. É muito estressante e você sabe que você está cada vez pior, porque cada vez abre mais faculdades e você vai ter que lutar por aquele salário, aquela vaga de emprego com gente que vai ter diploma igual você. Independente dele ter passado perrengue igual e ficou bom, independente se ele é simplesmente uma pessoa com muita grana, que fez uma faculdade particular, que tinha cadáver fresco para ele estudar. A minha turma teve que fazer greve e levar cartaz protestando na direção, porque os nossos cadáveres tinham 20 anos e a gente não conseguia fazer aula de dissecação com cadáver fresco. Essa foi a minha turma. No Rio de Janeiro, onde tem tanta bala perdida, né? Enfim. Tanta oferta, custava? Não custava nada. Mas, bom, enfim, então o que você deixa você claro não tinha uma é noção muito boa, né, de profissional quando você saísse.
sim, é uma formação pífia, mal feita, que prepara o profissional para, mal e porcamente, para dois cargos, né? Clínica da família ou plantão em hospital. Aí Isso. você tem a alternativa, e aí é uma coisa que eu acho que até vale depois a gente fazer um episódio falando disso para educação física. Você tem a alternativa de, ah, não foi a universidade que resolveu o meu problema na medicina. O que que eu preciso? Ah, já sei. Mais universidade. É, Mais disso, vamos né? lá de novo. E mais disso, já com autorização médica para fazer uma série de coisas, né? É, Ou e seja, subutilização de mão de obra. é. O que que acontecia é que eu já via desde ali que quem trabalhava, por exemplo, em posto de saúde da família, você Quer dizer, trabalha ali de 8 subutilização às não, né? Exploração de mão de obra. subvalorização e uma superexploração. Aí, assim, se você fosse para o centro de saúde, você ficava lá. Eu fiquei 45 dias, tá? Larguei. Porque você tem que. Teve um lugar que eu fui fazer entrevista de emprego que tinha treinamento para tiroteio. A outra, eu tinha que fazer visita domiciliar na favela, e um dia eu fui e tinha que dar bom dia pro cara de fuzil vendendo droga na rua 11 da manhã. E a minha mãe não me criou para dar oi para bandido, né? E eu pedi demissão naquela semana mesmo, porque aquilo violou muito minha dignidade humana. Eu não queria ter feito medicina, me matado para chegar onde eu cheguei para ser mão de obra altamente qualificada, para dar bom dia para traficante vendendo cocaína às 11 da manhã. Isso é ridículo. E é essa perspectiva que você tem. Tá bom, eu vou ser médico de família, no interior de Santa Catarina não tem isso, parabéns, né? Mas a minha realidade não era essa e eu não estava afim de me enfiar no interior de outro estado. Eu queria. Aí a residência médica, você chegou lá, primeiro que me largaram na cirurgia geral por um mês, fazendo sutura em quem via de acidente de carro. Lá estava eu de novo, recebendo a galera do acidente de carro para fazer sutura. E no segundo mês a gente era largado com a enfermeira que me ensinou a fazer parto. E eu estava muito puta de eu ter me matado para chegar até ali, passado na residência, tá na capital, São Paulo, e eu tô aprendendo com a enfermeira porque eu não vejo um puto de um médico aqui. Como assim? Eu devia. Como é que eu tô fazendo residência? Quem me ensina é a enfermeira. Não tô desmerecendo a enfermeira, mas tá errado. A enfermeira é super maneira, aliás, adoro ela. Mas, enfim, não era para ser assim. Claro, claro. Você, teoricamente, está num ambiente de aprendizado dirigido, né? Prático. Então, Não você sabia nem tem te que. dizer quem que é meu professor, porque não tinha. Uhum. Era o staff. Staff é a pessoa que é plantonista contratada, tá, gente? Então, o staff via que a gente estava lá, passava todo o nosso o trabalho deles pra gente, e ia para a sala de descanso dormir. Porque quem é plantonista emenda um plantão no outro para fazer 50, 60 mil reais por mês, não para em casa, compra uma mala da Louis Vuitton para meter a roupa toda ali dentro, porque não vai em casa, e fica vivendo de plantão. Chega no plantão, deita e dorme, porque está cansado do outro. E eu não queria viver assim, porque você cai em divórcio, os homens ficam tudo careca, barrigudo, hipertenso, e todo mundo fica estressado, neurótico, porque está sempre na exaustão. E não é assim que eu queria viver minha vida. De novo, eu não virei mão de obra altamente qualificada para viver uma vida ridícula de cansaço, estresse, me matar de trabalhar, não parar em casa, não conseguir criar minha filha, ser aquela médica que tem a filha drogada com cabelo roxo, sovaco cheio de pelo e que tem blusa do Che e me odeia. Para quê? A troco de quê que eu ia deixar de criar minha filha, né? Como as pessoas fazem. E em nome de quê também? Eu sou uma médica super dedicada, porque o bonito do médico é se matar de trabalhar. Eu não quero. Esse tipo de médica eu não queria ser.
Eu via isso desde o início da faculdade. Na residência eu pedia para sair mais cedo, que tinha reunião de pais. E aí a médica que estava lá, eu demorei para achar ela, eu tive que procurar ela num canto do hospital, porque me ensinando ela não estava. Falou assim: mas como assim você tem uma filha na escolinha? Você é muito nova, você fez errado, você tem que ter filha velha, igual eu. Mulher feia, acabada, com cabelo desgrenhado, uma cara de mastigada e cuspida pela vaca, falou uma merda dessa. Eu falei: tá bom, mas agora eu já tive, já criei, já me apeguei e eu não vou jogar ela fora. Eu posso ir ou não? E fui, né? Tipo, eu saí, foda-se também, ela não tá lá para me ver. Mas daquele dia ali eu já tinha decidido que eu não ia continuar mais, porque, de novo, não virei mão de obra altamente qualificada depois de passar por tudo aquilo para ouvir uma merda dessa. Não te interessa por que eu tive filho, com que idade. Te interessa o seguinte: tô pedindo para sair mais cedo. Posso? Vamos negociar? Sim ou não? É isso que você tem que me responder. Mas a falta de respeito dentro de uma residência médica é tanta que você ouve esse tipo de coisa e tem gente que acha normal e capaz de dar razão para ela. Não, eu já passei pelo pão que o diabo amassou para fazer a faculdade de medicina formada. Eu não tenho por que aturar mais nada disso. E tem gente que faz, né, que faz a residência no Brasil e acha que é muito bonito você ficar tomando chute igual cachorro morto, porque você vai ser um médico maravilhoso, está formando o seu caráter. Rapaz, se você precisa de ouvir esse tipo de coisa para formar caráter, você é um lixo, você está merecendo mesmo. É isso que você acha É que vai melhor te você ir pra transformar num bom cadeia, né? médico? Né? Vai pra Então você cadeia. seja preso, se é isso que você precisa para formar caráter, né? Seja preso, vai para um, Vai lá dar sei lá, pontinha né? pro cara de fuzil, né? Vai se Porra. candidatar para ser, como é que chama? Mercenário na guerra da Ucrânia, entendeu? Vai formar caráter desse jeito, trocando tiro com os outros. Né? Pra gente que é civilizado, que é uma vida boa, esse não é o tipo de lugar em que você vai se tornar um bom profissional. Você vai se Então, tornar uma pessoa que precisa de terapia, só. logo não é um ambiente, de novo, né? Voltamos à questão. Então, o que te tirou, né? O que desagradou na universidade é um ambiente de estudo que não é um ambiente de estudo e a perpetuação disso, né? O mais universidade é continuar isso, né? Então, com a É. diferença em que você ganha uma pequena ajuda de custo, é obrigado ainda a fazer plantões para complementar renda, numa carga horária acima de 60 horas semanais só na, no estágio, onde você deveria estar num ambiente dirigido e de aprendizagem e não atuando como médico, principalmente em coisas que deveriam ser exclusividade de médicos formados, Uhum. né? Então, ou seja, há uma série de infrações legais, até para o Brasil, só em cima disso. Logo, Se fosse processo trabalhista ali, entendeu? Eu tinha ganhado. logo para onde foi a sua ganhar processo trabalhista no Brasil, você sabe que não quer dizer nada. Tá. É, aí esta alforria, né, para vir para Portugal foram É. todas essas questões e falando rapidamente, né, do que foi o seu processo de validação. A inscrição foi feita, era um processo antigo, já não é assim, mas enfim, o advogado foi como procurador, fez toda a parte de papelada. Eu me lasquei de verde e amarelo para conseguir os documentos da faculdade, porque serviço público, até para você pegar os teus documentos, você tem que implorar. Cartório nem se fala. Beleza, fui fazer a primeira prova teórica, né, que é a primeira etapa, em janeiro de 2019, né? Eu decidi que eu ia fazer em setembro de 18, lá no último mês que podia, eu acho. E janeiro a gente foi, né? A gente foi a nossa primeira viagem para Portugal. Eu não estudei para a prova, porque eu pensei, eu não tenho como reaprender nem revisar medicina em 3 meses. Eu já tinha estudado aquele tanto para passar na residência médica. Eu falei, é o que eu tenho, vou com o que eu tenho. Passei. A gente fez a viagem para cá até para eu conhecer Portugal, porque eu nunca tinha vindo para dar uma olhada.
E, cara, apaixonei no dia que a gente chegou. A sensação foi de chegar em casa, para mim foi um ótimo indicativo. Passei na primeira etapa, tinha que vir a segunda etapa, que foi em junho do mesmo ano, que era uma prova prática. Eram selecionados pacientes para gente, né? Você não sabia quem que ia ser, só na hora. Você tinha que fazer a anamnese, exame físico, a hipótese diagnóstica, que exames que você ia querer para avaliar a sua hipótese diagnóstica, e dar ali as conclusões para os médicos que iam te dar uma sabatina para defender os teus achados, o que você fez, qual foi a tua conduta e tudo mais. Fui muito bem. Foi horrível porque eu estava com jet lag, eu não conseguia ficar acordada, não conseguia dormir, me Sim, entupi de café, mas foi, então cara, foi muito bem feito. fez essa prova e a última? A última veio a pandemia, era para eu ter feito uma dissertação, você podia fazer ou análise curricular ou apresentar uma dissertação, uma monografia. Eu Uhum. peguei a minha da faculdade, que eu tinha feito para o TCC da graduação de medicina, trabalhei nela, melhorei, né, dei uma repaginada nela e apresentei pelo Zoom, porque a pandemia não acabava nunca mais, ninguém marcava aquilo nunca mais. Eu tinha que ter apresentado aquilo lá para janeiro, eu fui apresentar em junho, se não me engano, e foi sensacional, a banca que me avaliou, pessoas educadíssimas, super. Foi pelo Zoom, então eu não estava tão nervosa quanto se fosse ao vivo também. Eu não entendi ainda português direito. O Hugo ficou sentado atrás do computador, escrevendo no papel às vezes para mim, que ele via que eu fazia cara de que eu não entendi porra nenhuma. É, foi. E aí, importante isso é um grau acadêmico acima, né? Então você É, oficialmente validou um bacharelado que se transformou num mestrado e te deu acesso à Convenção de Bolonha, ou seja, uma validação daqui para os signatários de Bolonha passa a ser algo mais fácil e simples. muito, porque não tem Você prova também de teve. idioma, Sim, né? sim. Ao contrário de outros países. Você teve também. Você tem uma questão importante, né? Que para validar aqui, que é a questão de exercer profissionalmente para que você tenha um negócio chamado autonomia, né? Ou seja, você já poder atuar sem necessidade de ser como se fosse um estágio supervisionado, correto? Portugal funciona assim: você se formou em medicina, você não está solto no mundo igual no Brasil. Você tem que se inscrever porque eles chamam de ano comum ou formação geral, que é o equivalente a um ano do que a gente faz na faculdade de medicina do internato médico. Você roda ali na cirurgia geral, na clínica médica, na pediatria e saúde pública, eu acho, uma coisa assim. Medicina geral e familiar. E aí sim, depois o médico que formou aqui ganha a autonomia para trabalhar sozinho. O brasileiro, ele tem que fazer uma prova de que nos últimos 3 anos ele teve experiência de trabalho de pelo menos 30 horas na semana, para eles, uma banca julga que aquilo ali foi suficiente e te dá autonomia. Se te negarem, ou você continua trabalhando no Brasil para juntar mais experiência, ou você vai para Portugal fazer esse ano de internato, né, para ganhar essa autonomia lá, aqui, né, pela faculdade que você se inscreveu. E muita gente até prefere para poder se ambientar com o país. Só que aí vem uma enorme diferença de como eles tratam a formação médica aqui com a do Brasil. No Brasil, no meio da faculdade, você já está entubando o paciente, fazendo a ressuscitação. Se um professor quiser te ensinar, você já aprende a fazer punção lombar, colher líquor, você já entra em cirurgia e fica segurando o afastador. Você se mete em tudo, né? Convulsão, sala vermelha, politrauma. Você se mete nisso desde o meio da faculdade como aluno, e a maioria já sai formado sabendo fazer, porque se meteu a fazer durante o curso. Aqui não pode, de jeito nenhum. O médico não mete a mão em nada sem ser especialista. Então, quando eles entram para fazer a medicina aqui, eles saem sem muita noção de procedimento,
Nesse ano de formação geral também não tem muita noção de procedimento. E é a hora que o médico brasileiro chega aqui, mesmo que ele seja generalista, ele já tem um diferencial muito grande, que foi toda a experiência que ele arrumou de forma traumática e autodidática e fora desorganizado mesmo, né, que você tem na formação no Brasil, pelos estágios que você fez ou por ter colado num médico que queria te ensinar as coisas, mas a gente chega muito mais cascudo e isso é valorizado aqui no final das contas. Então tem Tá. essa enorme diferença da bagagem que a gente traz. Então, você fez essa questão toda no Brasil, conseguiu comprovar esse trabalho todo e conseguiu autonomia. E aí, uma vez aqui com autonomia, né, eu sou prova disso, no dia seguinte que você tinha o equivalente ao CPF, você já estava dentro de um hospital. E, inclusive, hoje, quem te contrata, se você tiver 2, 3 amigos médicos, os caras contratam os 2, 3, porque realmente está faltando, né? Exatamente. Você é procuradíssimo. É meio que impossível você ser um médico desempregado aqui. E, portanto, você consegue negociar algumas coisas e escolher melhor onde você trabalha e ter uma boa qualidade de vida. Né? E condições de trabalho aqui também são melhores, em geral. Tem um ponto interessante também, né? Que é a remuneração, né? Pelo que a gente vê dos colegas médicos teus que ficaram no Brasil e fizeram residência, não ganham o que o generalista ganha aqui, não só em termos absolutos, né? Mas também em termos de poder de compra, né? Que isso é uma coisa importante de ser dita, né? Tem aquela piada de turismo, né? Quem converte não se diverte. Então, a gente fala do salário médio do médico aqui, e o brasileiro fala: mas trabalhando no hospital eu tô tirando a mesma coisa, e se eu quiser trabalhar mais, eu tiro mais. Ok, só que você está falando de real, que é uma moeda muito volátil, né? A gente saiu esse ano mesmo de $1 de 4,50 para, sei lá, tá beirando os 6 já, não sei quanto é que tá hoje, mas fica exemplificado, né? Na época da pandemia estava R$ 7 comprar €1, que foi uma época que a gente se lascou, que eu tinha que vir viajar e não conseguia comprar euro barato. E a pessoa faz a conversão e ela acha que ela ganha muito mais no Brasil do que se ela tivesse aqui, o que já é meio idiota, Hoje na né? gravação, né? Nós estamos 27/8, tá 5,50 o dólar, 6,15 o euro, porque o euro está se valorizando em relação ao dólar, ao contrário do real brasileiro, né? Que está se desvalorizando em relação ao dólar. Então, são Esse duas ano eu comprei questões. euro por R$ 4,99, agora tá 6,15. Olha a diferença, né? Se você fizer conta, dependendo do câmbio, vai parecer que você ganha mais no Brasil. Só que o brasileiro que ganha esse tanto, o que ele quer fazer? Qual que é o sonho de status e luxo do brasileiro? Carro blindado, morar num condomínio fechado, de preferência que tenha padaria, escola e, sei lá, manicure dentro do condomínio. Enfim, viajar para o exterior, ou seja, vai gastar para vir para cá. E seguros, pagar seguro do carro, pagar seguro de roubo, né? Comprar um iPhone pelo preço de um sei lá do que, de uma moto, não sei mais quanto é que está o preço das coisas. Então, o brasileiro ele gasta com essa pequena fortuna, escola para o filho, uma escola boa é muito cara, fora isso, as outras particulares que se paga é só para o seu filho não estudar apanhando de filhos traficantes na pública, Sim, né? sim. Aí eu até recomendo que vocês vejam um Bloco Podcast, que é um outro podcast que eu tenho falando de questões econômicas, onde a gente destroça, né, ou destrincha todas essas questões de custo de vida e diferentes, né? Porque aqui você não tem gasto com escola, aqui teu filho
A partir do momento que ele faz 10, 11 anos, você bota ele dentro de um ônibus público, o motorista conhece a criança, que todo dia é ele, deixa na porta da escola, pega da porta da escola, deixa na sua casa, e não tem, via de regra, problema nenhum, a não ser se você for um demente que mora em Lisboa. Né? Porque tem que ser um demente para morar em Lisboa para pagar 2.000 euros Não ter num, dois. num apartamento de 2 quartos. Se for, né, se for isso, você vai lidar com uma capital que está com violência crescente e coisas assim. Mas É. se você quiser cidades boas, né, você vai conseguir isso por uma fração e ter esse nível de segurança. Então é esse o ponto, né? Assim, é você ser promovido não só no sentido de reconhecimento da profissão, seleção do público, né? Você pode selecionar melhor o público, né? Você trabalhar num lugar onde você, Olha, vamos apesar falar de uma coisa. urgência, não está atendendo pessoas de risco, ou seja, não vai chegar pessoas parando ali, né? Você trabalha, por Não, exemplo, em um lugar que não tem internação, né? não, preste Mas é por atenção no aí. que eu vou falar. No Brasil, eu tinha que levar spray de pimenta pro trabalho e ficar com ele no bolso. Eu tinha que levar spray de pimenta. Esse é o nível do tratamento que um médico recebe no Brasil. E você pode olhar, hospital particular, um cara já foi esfaqueado, o médico foi esfaqueado, a troco de nada, porque nem tinha acontecido nada para ele tomar uma facada. Médico que leva tiro, médico que é espancada, mulher médica espancada ficou cega de um olho. Eu levava spray de pimenta. Aqui não existe, cara, não tem nem segurança no hospital, não tem. Não tem câmera, não tem segurança, e eu não tenho que atender tudo o que aparece, eu só atendo porta, dor de garganta, dor de ouvido e tem uma verruga esquisita aqui. É isso que eu atendo, eu não tenho que ver mais atropelado, eu não tenho que ver mais criança abusada, não tenho mais que ver coisas bizarras, sutura, queimadura de terceiro grau, eu não tenho mais que ver tudo isso, é muito menos estressante porque você tem uma retaguarda muito boa. Eu atendi uma criança que precisava de reversão de. Ela tinha um ataque supra e precisava de ou uma reversão química ou até mesmo precisava de uma desfibrilação, né, com choquinhos. Então, eu falei que eu ia fazer esse procedimento e ativei a sala de emergência. De repente, em coisa de 3 minutos, tinha 6 médicos na sala comigo. Todos apareceram de todos os lugares, medicina intensiva, medicina da emergência, o anestesiologista. Quem anestesiou a menina não fui eu, teria que ser eu no Brasil. O anestesiologista desceu do centro cirúrgico para vir anestesiar a menina. Todo mundo em sala, porque eu ia fazer adenosina na menina. E foi feita pelo médico de urgência. Eu não encostei na menina para fazer. Eles assumiram o caso todo. Você ter esse tipo de retaguarda, em vez de você estar abandonado na beira da Dutra com gente que quer te bater, um spray de pimenta, e sabe-se Deus o que vai entrar pelaquela porta a cada minuto que você está ali dentro, é uma mudança de paradigma absurda. E não interessa que você tem especialização, subespecialização, etc. São riscos de trabalho, até do especialista no Brasil, de violência e de demanda de responsabilidade no trabalho, que aqui você não passa por isso, você não passa por esse tipo de estresse. Até os especialistas sabem disso, os que estão especializados aqui. Então, você Sem falar a acredita ser educação, um. né? A É. educação das pessoas para falar com você é outra coisa também. Eu já cansei de falar isso, eu ficava revoltada com gente me chamando de qualquer coisa menos você numa consulta, e aqui as pessoas são extremamente educadas. Teve um dia que eu estava sozinha, a fila gigante, tinha horas que eu não fazia um xixi, não bebia uma água, uma mãe que tinha ficado 3 horas de espera, ela entrou, foi atendida e no final ela falou assim, doutora, quer que eu busque um lanche? Quer um cafezinho? Eu busco lá para a senhora, porque a senhora está trabalhando muito hoje. Eu nunca ouvi coisa nem parecida no Brasil. Nunca. Então, Foi acho uma que euforia. Entendo assim, eu é, fui libertada de um ambiente inseguro, hostil,
de desvalorização para morar num lugar que eu compro queijo DOP, vinho DOP, eu vivo como uma rainha na geladeira da minha casa, coisa que você vai gastar R$ 1.000 num restaurante para fazer semana assim, a outra não, e a outra não também no Brasil. A qualidade de vida é ridiculamente superior e a tua saúde mental e física agradecem. Então, acho que fica o conselho, né, para os colegas médicos entenderem que talvez a formação, talvez você seja o profissional certo para o país, né? Ele só está no país errado, né? Sim, Talvez você ainda consiga buscar lugares onde são, são valorizados profissionais, né? Só deixar um único avizinho aqui, né? Assim, só uma, né? Para quem olha e fala Portugal, mas Portugal eu também não quero, né? Como só citar que você recebeu de proposta para ir para a Bélgica, já para Bélgica, que foi uma questão que França. eles, França, que são empresas que entram em contato com o médico, oferecendo todo o suporte para validação, estudo de língua, relocação, tudo com um salário inclusive maior do que se tem em Portugal, oferecendo tudo isso. Tal é a demanda, né? Assim, médico é abordado por headhunters aqui, né? Exato. Mesmo sem ter uma especialização necessariamente, ou te dão todas as oportunidades, muitas vezes, para que você se especialize de uma maneira muito mais humana, muito mais Ah, voltada para o aprendizado, né? eu sei que a gente está no tempo, mas por que que você falou várias vezes de Convenção de Bolonha? Prestem atenção. Quando você faz 3 anos de trabalho aqui, você pode aplicar por Convenção de Bolonha, validar teu diploma médico para outros países só com a prova de línguas e currículo. Então, mas eu não quero ficar em Portugal para sempre, eu quero ir para a Bélgica. Beleza. Depois de 3 anos, você pode validar o teu diploma para a Bélgica e fazer só a prova de francês, Fica entendeu? E estudando envia francês enquanto currículo. isso, né? Muita gente faz isso, inclusive, para Bélgica, para França, tem vários países, tem a lista. Olha lá, Convenção de Bolonha, vocês vão achar, tem muito país que faz isso. Tem gente que está aqui como porta de entrada. Então, não precisa ser teu destino final, mas é uma ótima porta de entrada, com toda certeza. Certamente é a melhor porta de entrada para quem é do Brasil, aproveitando, enquanto ainda é possível, esta oportunidade de aceitação da validação do diploma brasileiro sem a necessidade de mais estudos aqui, justamente porque existe esse acordo bilateral com o Brasil de validação de diploma médico, que a gente não sabe o quanto vai durar, justamente porque tem essa diferença de grau acadêmico. Se o Brasil mudar isso, se tornar signatário, por exemplo, a coisa muda um pouco, mas no momento, esta é a forma mais fácil de mudar de um mercado para um outro mercado que te abre a portas potencialmente para outros países, tá bom? Então, é isso. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixa o joinha, deixa o like. Envia esse episódio para aquele seu colega médico que acha legal ser vassoura de R2 na residência, né? Pano de chão de R2 na residência, achando que isso forma caráter de algum jeito, enquanto tem pessoas aproveitando muito melhor o custo de oportunidade desse tempo todo parado, fazendo medicina de verdade e sendo devidamente remunerado para isso, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.